dizer que nessa mesa hoje está faltando ela, nossa presidente, nossa querida presidente, Margarida, que, como na música de Sérgio Bittencourt, né, na mesa está faltando ela e a saudade dela está doendo em mim, está doendo mesmo. Mas, enfim, daqui a pouco está chegando, enquanto não chega, vamos tentar substituí-la, impossível substituí-la, vamos dar andamento que a gente deixou, na continuidade aos compromissos anteriormente agendados. Mas hoje devemos, sobretudo, agradecer a presença da nossa conferencista, a jornalista pernambucana Cíntia Leite. Uma alegria, uma honra, Cíntia, ter você aqui com a gente. Ela vai falar sobre autoridade digital e protagonismo na saúde, posicionamento, influência e credibilidade. Cíntia, como nós sabemos, é jornalista, neta de jornalista, filha e irmã de publicitário, tem especialização em gerontologia e é mestra em saúde da comunicação humana pela Universidade Federal de Pernambuco. Com experiência em temas técnicos e científicos, assina a coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio desde 2003, com a importante missão de traduzir o conhecimento da área da saúde para uma linguagem acessível, ética e, sobretudo, baseada em evidências. Assim ela fez na época da pandemia. Assim ela tem feito em cada uma das suas matérias. Na última quarta-feira, por exemplo, ela falou sobre distonia, uma disfunção neurológica que provoca o descompasso do próprio corpo e apresentou os novos tratamentos disponíveis. Já recebeu 40 prêmios de jornalismo, sendo o maior deles o Eloquim, uma premiação internacional que reconhece a melhor reportagem do mundo sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. É com essa bagagem, então, que ela abraça diariamente um trabalho que contribui para uma informação pública de qualidade. Antes de começar, rapidinho, eu queria passar a palavra para a Cíntia. Devemos rapidamente homenagear outro grande jornalista, o acadêmico Paulino de Andrade, que hoje, exatamente hoje, 11 de maio, estaria fazendo 140 anos. Nós somos imortais, Cíntia, exatamente por isso, porque devemos sempre lembrar, reverenciar e homenagear os acadêmicos que nos antecederam. E aí lembro, então, para falar de Paulino de Andrade, palavra de outro acadêmico, Costa Porto, também jornalista, advogado, historiador e político, que escreveu sobre Paulino de Andrade. Tendo ele lutado tanto, sofrido tanto, não guardou na vida nenhum ranço de amargor, de azedume, de revolta contra a própria existência. E termina lembrando um velho provérbio chinês que ensina que sempre resta um pouco de perfume na mão de quem distribui rosas. Assim era Paulino de Andrade. Apesar da vida lhe ter sido muito dura, nunca perdeu o bom humor e a gentileza. Teve infância de provações e adolescência sem horizontes. Era, segundo ele mesmo, baixo, magro, barrigudo, feio e de olhos enormes. Realizou os mais diversos trabalhos para sobreviver. Balconista, caixeiro, funcionário dos Correios. Entrou para a faculdade de Direito, mas abandonou o curso no 3º ano. Casou com a prima, teve 3 filhos, ficou viúvo, perdeu os 3 filhos. Casou novamente, teve 6 filhos, morreram 2 filhos. Exerceu o magistério, fundou o ginásio Porto Carreiro. Passou a escrever em revistas, chegou a fundar uma revista de literatura, Heliópolis, e em jornais, o Diário da Manhã, o Diário da Tarde, a Notícia, Jornal do Comércio, e no Diário da Noite, com o pseudônimo de André Santiago. Nilo Pereira, certa vez, escreveu: quem será esse sujeito de estilo fogoso, tão parecido com o demoniado Paulino de Andrade? Era bem o humor de Nilo, né? Em 62, aos 76 anos, publicou seu único livro, Filho de Gato. Esse livro nós temos aqui na academia. Filho de Gato. Nesse livro, ele juntou o que tinha escrito durante a vida inteira e fez a sua obra completa, que estava até então dispersa. Segundo Mauro Mota, é um livro obrigatório na mais selecionada bibliografia pernambucana.
Isso deu ao autor a sobrevivência que a morte não tira. Ocupou nessa casa a cadeira 18, depois sucedido por José Lourenço de Lima, Ariano Suassuna, e ocupado atualmente por Nilzardo Carneiro Leão. Vive, então, hoje e sempre, Paulino de Andrade. Com a palavra, então, Cíntia Leite. Obrigada, Maria Letícia, pelas palavras. É um prazer imenso estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Obrigada também, Jo, por estar aqui conosco. E vou falar um pouco dessa trajetória, né, do jornalismo em saúde e mostrar que hoje todos nós também somos produtores de conteúdo, porque nós temos isso aqui nas nossas mãos. Então, acho que hoje é uma conversa que sai muito de hospitais, né, de consultórios, e entra na nossa vida, né, no nosso dia a dia, falar sobre comunicação em saúde. Então, eu fiz uma... É verdade. E como eu falo muito com as mãos também, eu acho que sentar ia ficar muito... muita gente me pergunta, né, como é que eu fui parar no jornalismo em saúde, né? Assim, quando, né, porque nós temos o jornalismo esportivo, nós temos o jornalismo econômico, político. E uma das coisas que eu comecei a refletir, né, desde que eu mergulhei na saúde, foi o seguinte: o jornalismo, ele tem, né, Jô está aqui para confirmar, a gente tem aquela questão da imparcialidade, de sermos imparciais. Mas eu digo que isso é uma coisa, assim, impossível. Eu cresci vivendo com a obesidade, né? A obesidade me desafiando em várias épocas da minha vida. Então, na faculdade, que foi um momento assim que eu tive um reganho de peso muito grande, e eu comecei a me interessar muito por aquilo, né? Por aquilo que eu estava vivendo. E aquilo lá me fez, né, me jogar no jornalismo em saúde. Porque eu sempre quis entender as coisas. Por que a gente come, por que a gente evita, por que a gente tem que fazer atividade física, e os porquês e os porquês. E fui mergulhando aí na vida do jornalismo em saúde. Então, é isso que eu digo. A gente fala, a gente escreve sobre coisas que a gente vive. Então, é muito difícil essa imparcialidade. E foi assim comigo, né? E é assim comigo no jornalismo. Mas isso tudo a gente precisa ter bastante ética. E hoje a gente vive num mundo em que a comunicação ela é feita o tempo todo, a qualquer tempo, né? Todos nós somos consumidores de notícia e nós também produzimos notícia. No momento que a gente está com o WhatsApp aberto, a gente compartilha uma informação, a gente está sendo, sim, né? A gente está ali produzindo notícia, compartilhando notícia. E isso que é o grande pulo, né? A gente tem que estar muito atento a isso, principalmente... não sou eu que estou falando isso, mas foi você que compartilhou, então você tem responsabilidade sobre isso, sim. Não foi você que produziu, mas você que compartilhou. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui agora, né? Como é que, através das notícias, a gente consegue refletir. Eu fiz uma apresentação, mas depois a gente vai falar também, né? Vocês podem, vou abrir para as perguntas e para tirar dúvidas. Então, uma coisa que me incomoda bastante, você procura, eu quero saber quem é o Iara. O Iara é uma nutricionista. Me passa um Instagram de o Iara, né? Mas o Iara só tem 200 seguidores. Não, mentira, tem mais, estou só ilustrando. O Iara só tem 200 seguidores, então... não presta, não é uma boa nutricionista. Isso me incomoda muito, porque as pessoas estão vendo a autoridade na medicina, na saúde, por isso aqui, por número de seguidores. Então, é isso, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque se a gente vê um profissional de saúde que tem milhares de seguidores, é nesse aqui que eu vou. E a gente sabe que não funciona assim. Quantos profissionais que não fazem uma saúde baseada em evidências? E o que é isso, né? Você construir saúde baseada no que é estudado, né? O que está ali se
Quantos profissionais de saúde têm 1 milhão, 2 milhões de seguidores e fazem chip de beleza, né? Fazem outros protocolos, administram testosterona para a mulher, né? Estou dizendo de coisas assim que a gente sabe que está na moda e que está em alta. E nem por isso aquele profissional é bom. Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje, como é que o jornalismo, como é que a gente faz para educar a população também. O problema é exatamente esse, né? Esse problema da desinformação, porque a gente sabe que a saúde ela virou conteúdo. Desde a pandemia, começou a mergulhar mais no universo da saúde, porque são temas que tocam, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem, né, qualquer pessoa, como eu já falei, que pode falar sobre saúde, principalmente com esse celularzinho aqui na mão e com o WhatsApp, né? Só que nem todos têm essa formação para falar de uma forma que sirva não apenas para informar, mas para formar também a opinião. Zé Paulo, muito obrigada pela sua presença. Muito feliz. E essa busca, né, por engajamento, né, por seguidores, essas falsas promessas realmente preocupam. E é importante que a rede social, mas todo mundo aqui tem WhatsApp. A gente fique atento em relação a essas questões. Então, nem sempre a informação, né, tudo que a gente está vendo ali, é. E por quê? Porque esse excesso de conteúdo, ele também pode gerar ansiedade e confusão. Então, muitas vezes a gente lê, segue um determinado perfil no Instagram, a gente recebe uma determinada informação no WhatsApp, a gente lê um conteúdo no site, e são coisas diferentes. Então, para nós, né, para o público em geral, a gente sempre pergunta em quem que eu devo confiar nesse mar aí de informações enquanto a gente está consumindo essa informação. Então, assim, a gente sabe que hoje nunca teve tanta informação disponível. Isso é tanto para nós, para o nosso dia a dia, quanto também para a academia, para a ciência. A doutora Tereza está ali. Quantos estudos não são publicados diariamente, né, doutora Tereza? A gente sabe aí um volume assim gigantesco. Mas a informação está disponível, mas quem é que vai interpretar aquela informação para passar de uma forma correta essa informação? Então, muitas vezes, a gente, quando vai ver, a gente lê ali uma manchetezinha, a gente lê uma informação de forma superficial, mas quem é que vai compartilhar aquilo, aquela informação, de forma aprofundada e coerente, né? Então, muitas dúvidas dentro desse universo. Então, saber um pouquinho de segurança, só vê ali os destaques, só vê as coisas que estão sendo destacadas. É uma falta de segurança, e a informação sem contexto, ela pode desinformar. Isso aí também que é bem importante a gente ficar atento. Alguns mitos para a gente, vocês vão se identificar com muitos desses mitos comuns da saúde que circulam na internet. E por que é que esses mitos viralizam? Isso é bem importante, porque às vezes a gente sai compartilhando aquilo, né, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, e a gente nem sabe por que está compartilhando. Mas eu vou explicar mais adiante, mas uma das coisas que a gente deve ficar atento é aquela informação, se ela gera medo, gera insegurança, se toca na gente, inconscientemente a gente vai compartilhar, vai querer nem saber a fonte. Esse que é o grande perigo, que é o que a gente viveu na pandemia, né? A gente falando de cloroquina, ivermectina, lados hoje, mas se tocava na gente, aqueles assuntos geravam medo, geravam ansiedade. Então, a gente saía compartilhando de qualquer forma, e isso acontece hoje com vários outros assuntos relacionados à saúde. Então, se a gente olha esse primeiro aqui, né? Vacinas foram feitas rápido demais, então não são seguras. A gente muito isso na Covid, né? Teve um tempo aí, teve um ano
para começar a pandemia, em 2021, começou de forma muito rápida, elas não são seguras. Só que aí a gente vinha, né, com o nosso jornalismo, com a nossa comunicação e dizia, mas são vacinas que foram desenvolvidas com tecnologias já conhecidas através de outras vacinas. Mas, muitas vezes, o que importa... Então, é aquilo que eu falei, a gente às vezes fica preso num destaque e quando a gente vai aprofundar, a gente não quer, nesse tempo corrido, né? Todo mundo com muita coisa. Então, é importante, principalmente, antes de compartilhar, a gente prestar atenção por que está compartilhando, de onde vem essa informação, porque esse meu primeiro mito aí é um dos mitos que hoje mais me angustiam. Em relação à vacina, né? Se dizia também, foi feito tão rápido, a gente não sabe nem o que é dentro dessa vacina, né? Será que é exatamente o que a indústria farmacêutica está dizendo? Aí eu venho com outro exemplo. Tem uma endócrino, tem uma nutricionista, temos outra médica ali, Marcela. Quantos pacientes que vocês conhecem querem saber o que é que tem dentro do manjaro manipulado? Nenhum. Quantos querem saber quanto manjaro manipulado foi feito, por quem foi feito? Está falando de uma medicação, né, indicada para que é a obesidade, mas que as pessoas estão usando de uma forma assim irresponsável, rotineira. E aqui a gente está falando de vacinas que salvam vidas. Então, assim, são coisas que a gente precisa ficar muito atento quando a gente vai comunicar a saúde, né? Eu gosto sempre de que a gente outra coisa que está depois dos 50 é falta de hormônio, né? Esse desequilíbrio hormonal. Nem sempre, mas por que isso aí está viralizando? Porque querem vender hormônios. Né? A gente vê aí uma onda de que, não, vamos dosar hormônio na mulher, vamos dosar testosterona na mulher, porque a mulher está cansada porque está com baixa de testosterona. Os médicos aqui me corrijam, mas mulher pouco mesmo, né? Então, se for dosar, vai dar baixo, né? Então, esse cansaço tem outras coisas por trás também. Todo suplemento natural faz bem, né? A gente sabe que nem todas as interações com momentos da vida que a gente está passando, né? Uma gestação, por exemplo. E essa também, né, no momento que a gente vive aí, o Brasil ele é o país mais ansioso que a gente tem. Então, muito em tratamento para ansiedade, para depressão. E esse mito depressivo causa dependência. Mas a gente tem que lembrar que os transtornos mentais são crônicos, precisam de tratamento contínuo, como a depressão, como a hipertensão, como a diabetes. Então, que chegam para a gente no nosso dia a dia, ou por e-mail, ou por Facebook, ou por Instagram, WhatsApp, que às vezes a gente compartilha, não sabe nem por que está compartilhando, mas é porque veio aquela sensação de medo, né, de ansiedade, e que, de qualquer forma, pode ter alguma identificação com o momento que a gente está vivendo no presente. E aí a pergunta, né, mas por que será que esses mitos viralizam? E aí eu repito, que eu já disse aqui algumas vezes, toca no nosso medo, né? Dá uma esperança muito grande. Qual é a mulher que está na menopausa, no climatério, que olha assim, opa, tem um hormônio para eu tomar, então vai me deixar, né? Então, o nosso papel enquanto comunicador é exatamente se orientar. Na internet, no Instagram, que começa com aquilo que eu falei no começo da palestra. Tem um profissional com um número de seguidores muito grande, né, que tem uma oratória, mas que aquele não tem a bagagem para responder as perguntas que angustiam muita gente, né? Não faz uma medicina baseada em evidências. Então, é importante ter
é esse filtro? A gente começar a maturar essa questão de ter o filtro mesmo, né? Então, esses mitos viralizam por quê? Usam linguagem emocional, aquilo que eu falei da oratória, né? Essa questão de que aquele profissional fala muito bem, tem uma linguagem muito envolvente. Né? Mas vamos ver, né, o que é que está por trás aí desse conteúdo. Então, são coisas que parecem segredos escondidos. Não, a indústria farmacêutica está escondendo tal coisa. A gente já escutou milhares de vezes isso da pandemia para cá, né? Então, assim, parecem esses segredos escondidos. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade ou então não têm tempo de se dedicar para aprofundar naquela informação. E a saúde, infelizmente, a gente sabe que virou produto, né? Muitas questões aí da saúde, nós sabemos que o acesso é bem difícil porque virou produto e performance. Então, a partir de tudo que eu vou trazer, eu vou ilustrar com algo que a gente trouxe ao longo de matérias produzidas, né? Algo que desperta, assim, a nossa atenção, que ganhou, assim, uma dimensão muito grande. Então, qual que é esse bastidor, né? Muitas vezes o nosso trabalho, e aí isso vem desde a época da Zika e microcefalia, eu costumo dizer que a Covid teve um peso muito. Mas a epidemia de Zika que a gente viveu, que culminou com os casos de microcefalia, foi muito mais pesada para mim. Por quê? 2 fatores. Porque foi aqui. Então, diariamente, o tempo todo, né, eu recebia ligações dos nossos colegas jornalistas querendo saber que caminho seguir. Recebia ligações também de profissionais de saúde, ligações de jornalistas de fora. E coincidiu exatamente no período em que o WhatsApp começou a ganhar força. Então, se começou a dizer, não, os bebês estão nascendo com microcefalia por causa da vacina da rubéola. Né? Começaram a se criar conspirações e elas foram sendo compartilhadas no WhatsApp, de forma que a gente, enquanto produtor de conteúdo, a gente não conseguia dar conta. Jô estava na Globo ainda nessa época e sabia o quanto que a gente o carro com o carro andando. Então, era muito difícil, porque a gente começou, esses mitos, né, os boatos, fake news, começaram a ganhar força naquela época de Zika e microcefalia, com o crescimento aí do Facebook e do WhatsApp. Né? Então, assim, muitas vezes o nosso trabalho não é informar, mas é a gente tentar desconstruir alguma coisa que viralizou. Então, é muito, muito ruim para a gente quando a gente faz esse trabalho, porque parece que a gente está ali apagando aquele incêndio, mas não consegue. Então, é muito difícil. Não é só informar, né, mas é também conter essa desinformação. A gente precisa fazer essa checagem de informações, ouvir especialistas diversos, interpretar tudo corretamente. Né? Hoje, que bom que a gente correta, a gente consegue analisar esses estudos de uma forma mais rápida. Se como ponte entre o que a academia, o que a ciência está falando, a gente consegue captar. É um grande desafio para a gente, né? Contextualizar riscos e benefícios e fazer todo esse trabalho de desmentir conteúdo. Uma coisa que é bem importante, a gente recebe alguma notícia por WhatsApp, a gente vê alguma coisa pelo Instagram, mas só que a gente só olha a manchete. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, essa manchete não vai dizer tudo. Né? Ela é um resumo, né, Zé Paulo? Um resumo do que a gente quer dizer. Então, é importante a gente, antes de compartilhar até uma notícia mesmo, né, de um veículo de informação, a gente ter aí esse contexto, para a gente ter ideia aí dessa história inteira que está sendo contada. Então, tem esse equilíbrio, né? A gente precisa
traduzir sem distorcer e tornar essa ciência acessível é essencial. Esse é grande papel do jornalista de saúde, né? A gente tem aquela coisa, a gente vai contar uma história, vai relatar uma informação, mas a gente tem que fazer o máximo para a gente não deixar aquela pessoa com dúvidas ou ainda com mais dúvidas, né? Então, outra questão também, simplificar demais. Às vezes a gente quer esmiuçar tanto, que o leitor, o telespectador, aquele que está consumindo a notícia, ele faz, estão achando que eu sou o quê, né? Porque está explicando tanto, então a gente tem que ter sempre esse equilíbrio, principalmente num caso de um veículo, né? Um veículo de notícias que vai falar para um grande público. Leigos a não leigos, então esse é um grande desafio nosso também. E quando a gente vai falar sobre os estudos científicos, que está por trás desses estudos, a gente precisa ter em mente um estudo sozinho, que a gente vai fazer uma notícia, uma matéria, ele não vai dizer tudo, ele não vai responder tudo. Tá aí um exemplo, né? Aumenta o risco, né, que a gente tem da doença de Alzheimer, a poluição do ar aumenta o risco, mas será que é a poluição sozinha? Né? Então, assim, o estudo investigou um fator, né, mas tem vários outros fatores. Não foi esse. Então, enquanto jornalista, a gente também precisa estar atento a isso, né? Um estudo, ele não vai dizer tudo, né? A ciência vai avançando aos poucos, juntando aí todas as evidências disponíveis. Então, aqui, muitas das perguntas que chegam aos consultórios, doutor Paulo, muitas das perguntas já nascem fora, né, do consultório, né? Elas nascem na rede social e rodas de conversas entre a gente. Então, o paciente hoje, quando chega no consultório, ele já fez uma pré-consulta antes com alguma coisa. E o profissional de saúde, ele tem que estar muito atento. Essa matéria pessoas usando o ChatGPT e psicoterapia. Então, muitas vezes, antes de ir para um psicólogo, para ir para um psiquiatra, né, você abre ali o ChatGPT, opa, o que está acontecendo comigo? Né? Então, muitas vezes, você já faz alguma coisa antes de chegar nesse profissional de saúde. E é importante os profissionais de saúde ficarem atentos a esse novo comportamento também, pessoa já tem, né, já tem algum comportamento que é preciso, sim, ficar atento. Então, esse futurista, eu assisti uma palestra dele no ano passado, em São Paulo, e ele falou exatamente isso, né, que os pacientes, eles fazem parte da equipe médica hoje em dia. E aquilo ficou na minha cabeça exatamente por isso, porque os pacientes fazem parte dessa equipe médica, porque eles fazem consultas diversas, trocam informações diversas, e eles acham realmente que estão corretos, né? Porque antes de chegar ali, não, porque eu tenho certeza, porque doutor fulano falou no Instagram, num vídeo que eu vi, e ele falou muito bem sobre determinado assunto. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Então, aí, uma das primeiras questões. Doutor, eu vi um vídeo dizendo que esse remédio faz mais mal do que bem. É verdade? Então, assim, é coisa que ele viu antes de chegar na consulta. Ele já viu porque recebeu de doutor Garibaldi algum vídeo que foi compartilhado, né? Então, são coisas que a gente precisa realmente ficar atento. E os influenciadores, né, as celebridades, né, os produtores de conteúdos que estão nas redes sociais, muitas vezes eles nem têm formação e parece que a gente confia até mais nele do que naquele médico que a gente pagou a consulta de R$600, né? 700, ou então que
saúde. Então, tá aí. Por que o influenciador diz uma coisa e o senhor diz outra? Né? Esse paciente ele já chega com todas essas questões no consultório. E nós, inconscientemente, a gente vai ali formando, fazendo a nossa, eu digo, autoconsulta, né? Vi na internet que existe um tratamento melhor, natural, do que esse remédio. Reposição hormonal ajuda a envelhecer melhor. É verdade que a indústria esconde curas naturais. Nossa, essa atualmente está muito comum, né? Porque no mundo que a gente vive aí de prescrições feitas de qualquer jeito, tem muita gente que sejam ditas porque querem, enfim, lucrar de outra forma. Né? Se esse médico tem milhões de seguidores, ele é mais confiável. Eu estou muito nessa questão de seguidor, porque isso realmente me incomoda, né? As pessoas fazerem um filtro se o médico é bom, se o médico não é, pela quantidade de seguidor na internet. A gente tem aqui, né? Então, nem sempre, diante de todas aquelas questões que a gente viu no slide anterior, esse paciente ele vai chegar informado. Isso nem sempre é informação, isso é confusão. Ele chega confuso, ele chega angustiado, ele chega com várias interrogações. Então, eu acho que é bom a gente saber disso, porque eu acho que, de alguma forma, quem está aqui agora vendo e ouvindo, se questiona, né? Poxa, realmente eu fiquei muito confusa em relação àquele determinado assunto que eu consumi na internet, em qual plataforma que seja. Então, é isso. O profissional que está ali, ele não está mais atendendo só, não está mais cuidando só dos sintomas, do que o paciente está sentindo, do que o paciente tem. Ele tem que ficar atento à nova forma que o paciente vive de fazer essa autoconsulta antes de chegar ali dentro, né? Então, é isso. Hoje, parte da consulta começa antes do consultório. No Google, no Instagram, no YouTube, nos grupos de WhatsApp. Eu trouxe uma matéria que eu fiz ano passado sobre medicina do Instagram. Foi uma palestra que eu assisti no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, falando sobre altas doses de vitamina B12 e altas doses de vitamina D. Que existe uma corrente hoje que quer que a pessoa tenha doses acima de 1.000. Isso é 1.000, quem é médico aqui, né? Não tem uma corrente, não. Para você ficar bem, você tem que ter sua vitamina B12 acima de 1.000. E isso é um movimento que nasceu exatamente no Instagram. Se a gente abre o Instagram e vai procurar o que tem, virou realmente isso, né? A medicina do Instagram. Por isso que hoje parte da consulta vem antes da internet. Né? Então, esse novo comportamento do paciente, antes de procurar, né, de procurar o boca a boca, de procurar referências, né, ele vai procurar o Google e o Instagram. É aquele paciente que vai receber uma indicação, né? Doutora Renata tem quantos seguidores? Né? Já vai querer saber, né? Doutora Renata tem Instagram? Então, é isso, né? As redes sociais viraram fonte de saúde. Os pacientes chegam mais informados, mas será que mais informados ou mais confusos? E, muitas vezes, mal orientados. Exatamente por isso, porque a gente consome informação hoje em vários cantos, né? A gente não só tem né? Então, uma festa que a gente vai, algo que... Então, assim, tudo isso tem feito da gente muito mais confuso do que bem informado. Esse é outro ponto aqui que eu trago com um dado que já foi publicado, que outro indicador que a gente tem em rede social é quantas visualizações a postagem teve. Né? Só teve 5.000? Muito pouco. Tem muita. A gente mesmo, quando vai olhar, a gente faz isso inconscientemente. Só que 100.000 visualizações não significam credibilidade. Né? Eu acho que quem está aqui no mundo do universo novo, né, de rede social, sabe muito disso. Mas uma informação correta pode mudar decisões de saúde. Por isso que eu digo, o trabalho de formiguinha que profissionais de saúde sério
Fazem, é muito importante, porque às vezes você fica, eu gravo ou não gravo aquele vídeo? Eu explico ou não explico? O fato de você atingir uma pessoa e mudar a decisão dela de forma correta, pronto, você já ganhou o seu trabalho, né? Só que, por outro lado, uma informação errada, ela pode viajar muito mais rápido do que a ciência. Então, compartilhe uma informação errada com aquela oratória que eu falei envolvente, né, na internet, que a gente sabe que a gente, quando olha aquele perfil, a gente já liga o radar. Então, ela pode viajar muito mais rápido. Publicado no ano passado, a referência dele está aqui no final do slide, 5 em cada 10 pessoas de saúde nas redes sociais. Eu até acho que esse número hoje é muito maior. Mas a pergunta é, quem está respondendo essa informação? Né? Você vai buscar na internet, mas quem está ali na internet para responder, para fazer esse filtro? Então, por isso que quando eu vejo um profissional assim, muito sério, muito correto, engajado, eu digo, você tem que estar em rede social, porque você vai fazer a diferença e vai responder as questões de forma correta. Então, é isso. A gente acredita facilmente em promessas de saúde porque tocam na gente, porque a gente acha que aquela notícia pode ser que alivie o nosso medo, pode ser que nos dê respostas, mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes essas fake news, elas viralizam não pelo fato de parecerem absurdas, elas viralizam porque parecem esperança. Aquela esperança que as pessoas estão buscando para algo determinado, para alguma dor relacionada à saúde, vem uma fake news e faz, poxa, é exatamente isso que eu penso. E aí, aquele viés de confusão que a gente tem, né? Vou dar um exemplo. Determinada pessoa teve Covid, tomou ivermectina, mas não foi internada. Uma outra pessoa teve Covid, fez um tratamento, né, que se diz baseado nas evidências e foi internada. Aí, quando você recebe aquela informação que ivermectina salva vidas, poxa, é isso, mas é uma questão individual. A gente precisa ver hoje esse conteúdo de forma coletiva, né, baseado na ciência. Outro ponto com a gente, porque a gente tem medo de adoecer, desejo de controlar o envelhecimento. Para a mulher, né, vai deixar a mulher mais animada, né, com menos cansaço. Por quê? A gente tem esse desejo de controlar o envelhecimento, buscar soluções rápidas, a influência emocional das redes sociais e essa linguagem, né, que a gente vê tão técnica para ficar mais acessível. E aí, outro ponto, né, que a gente precisa falar é quando é que essa saúde, né, quando a saúde ela vira um espetáculo digital. Eu trouxe aqui essa outra matéria, eu falei tanto de chip da beleza que eu tinha que trazer uma matéria sobre chip da beleza, né, que foi de um congresso que eu fui de psiquiatria, que esse psiquiatra falou exatamente isso. Ele começou a analisar, receber no consultório mulheres com transtornos psiquiátricos, e quando ele ia questionando, sempre coisa de hormônio por trás. Então, é isso, né? A gente vê o quanto determinados temas que têm força em rede social, na internet, eles trazem promessas de resultados e milagres, informação sem contexto, confusão entre orientação e propaganda, que é bem comum também, essa exposição excessiva e a fake news com aparência de verdade, que hoje em dia é muito fácil se fazer isso, infelizmente. Eu trouxe essa outra matéria aqui, falando sobre a epidemia de micropênis, porque foi outro bastante. Tem um médico urologista, eu acho que é do Rio de Janeiro, ele já foi derrubado várias vezes da rede social.
ele faz com que as mães façam a medição caseira do pênis da criança e é ele mesmo que prescreve o remédio para diz que está com um tamanho pequeno aumentar. Então, assim, a gente fez um videocast, eu tenho um videocast de saúde e bem-estar, todas as quartas-feiras no Jornal do Comércio. A gente fez esse videocast sobre essa questão, a epidemia de micropênis. Então, trouxe, né, essa matéria para ilustrar esse slide. Né? A credibilidade é base da confiança, porque a gente tentou desconstruir essa informação. Credibilidade. Nós trouxemos e aí, esse foi um dos videocasts que tiveram muito alcance, porque a gente mostrou que a informação correta, baseada em ciência, né, de uma forma acessível, ela consegue derrubar essas fake news. Né? Claro que isso é um movimento muito diante da proporção que se tomou. Mas lembra aquilo que eu falei no começo? Às vezes a gente atinge 1 a 2 pessoas e o trabalho já deu resultado, foi muito bem feito. Então, a gente precisa fazer isso, porque quantas vezes quem está aqui em rede social, Instagram, e faz, não vou gravar sobre isso, não vou postar sobre isso, não está legal, não está perfeito, a gente... Enquanto outros profissionais, né, que não têm 1%, né, da nossa credibilidade, está ali fazendo de qualquer jeito e fazendo um estrago como esse aqui. Né? Como é que uma criança, né, você pode dar um diagnóstico de que uma criança tem um micropênis, que é uma condição raríssima na medicina? Né? Então, como ser profissionais de saúde que se comunicam com responsabilidade? São aqueles profissionais que traduzem a ciência, né, para uma linguagem muito simples. Eles comunicam prevenção, não apenas doença. Usam a rede social com propósito educativo. Aquele profissional ele não está micropênis, não está ali para aprender protocolos, ele está educando, ele está fazendo um trabalho de comunicação em saúde, né, e construir reputação com constância. A gente tem um outro ponto aqui, aí eu trouxe de novo a questão ali do micropênis, porque quando a gente traz temas assim, né, que assustam, que tocam, né, nesse caso, tocou em mães, tocou em pais, numa família, a gente precisa explicar limites e riscos. Então, é todo um trabalho de desconstrução. Evitar promessas milagrosas, usar a linguagem clara para poder chegar na pessoa certa, reconhecer a incerteza, não transformar em espetáculo, usar a educação e não o medo, não usar o paciente como vitrine. E aí eu vou tocar num ponto que está bem alto, que é a resolução dos nutricionistas, né, Yara? Então, assim, tem uma resolução que faz assim, a atual, que foi revista, você não pode mostrar antes e depois. Pode mostrar o resultado do paciente. Nossa, quantas pessoas não vão procurar um profissional de saúde ou mudar estilo de vida porque vê um resultado bom? Então, eu acho que assim, a gente está num limite hoje que a gente precisa ter um bom senso. Então, a gente pensar que um profissional ele não pode mostrar antes e depois, porque vai tratar o paciente como vitrine, são coisas totalmente diferentes. Então, é importante também ter um movimento que mostre isso, né? Então, essa questão aí, né? Um ponto importante. Pense em quantas decisões sobre saúde as pessoas tomam todos os dias. Agora, pensem em quantas dessas decisões são influenciadas pelo que circula na internet. Das nossas decisões. E aí, quando eu coloco internet, eu coloco WhatsApp aí dentro também, tá? E aí, milhares, né, de coisas que a gente, não só na saúde, mas de coisas que a gente pratica ou não pratica, são influenciadas por coisas que circulam na internet, no WhatsApp. E é por isso que comunicar a saúde com responsabilidade deixou de ser uma questão individual e passa a ser uma questão coletiva. Então, é isso. A gente toda notícia, mas também
todos nós aqui, como eu falei no começo da palestra, a gente come notícia, mas a gente também produz. Se a gente compartilhar algo que recebeu no WhatsApp, a gente está produzindo. Mas, repito, você pode falar, não fui eu que fiz, mas você compartilhou, você tem responsabilidade. Então, é isso, a gente precisa ter com responsabilidade, evitar essas promessas de resultados garantidos, respeitar os limites éticos, preservar a privacidade, não simplificar excessivamente e priorizar informação educativa. Isso todos nós temos o poder de fazer, né? Fazer informação educativa. É isso, eu termino aqui a minha palestra com esta frase. A internet já fala sobre saúde todos os dias. A pergunta não é se ela vai falar, porque ela já fala. A pergunta é quem vai ocupar esse espaço consciência para poder responder essas questões. É isso, aqui é o meu canal, Saúde e Bem-Estar no WhatsApp. Se vocês quiserem entrar aí, tem informações que a gente compartilha. E é isso, eu espero que tenham gostado. Eu acho que eu cumpri o horário, não foi? Parabéns, Cíntia. Que orgulho para Pernambuco a gente ter uma jornalista, sente aqui, uma jornalista como você, que tem compromisso com a verdade, que se preocupa com a ética rigorosa, tem uma curiosidade e uma capacidade de investigação enorme e tem, sobretudo, um pensamento crítico. Parabéns mesmo. Que bom que em Pernambuco todos os jornalistas se inspirassem em você. Muito, muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Zé Paulo, tome aqui. Não precisa? Fazer uma pergunta à jornalista mais premiada do Brasil nessa matéria. Mas eu quero pensar alto uma coisa que você estava falando. Eu acho que o problema sério no Brasil é que nós deveríamos assumir que somos ignorantes, ou éramos. Então, eu teria feito diferente. Eu teria feito, num local, só cloroquina em todo mundo. No outro local, só ivermectina em todo mundo. No outro local, só um tipo de vacina. No outro local, só outro tipo de vacina. A mesma em todos. Teve de outro tipo de outra vez. Por que isso? Porque a gente poderia, depois de algum tempo, testar. Está morrendo menos gente tomando cloroquina, vamos fazer mais. Está morrendo menos gente tomando ivermectina, vamos incentivar. Qual é a vacina melhor? Esse tumulto que foi o cenário brasileiro, você não tem certeza de nada. E por que estou dizendo isso? Porque vi em Portugal um estudo que teve enorme repercussão em Portugal. Portugal fez um tratamento exatamente igual ao do Brasil. Exatamente igual. E a Suécia fez um tratamento diferente. Eu não vou dar nada, vai ser imunidade de rebanho. Aí eles compararam, depois de 3 anos, o que aconteceu com a Suécia, que não deu nada a todo mundo, não deu vacina, não deu coisa nenhuma, com Portugal, que reproduziu o Brasil. E o resultado é que na Suécia morreu metade das pessoas que morreram em Portugal. Aí eu acho legítimo perguntar, Portugal fez bem em copiar o Brasil? Porque morreu o dobro de pessoas. Qual é a solução certa? A resposta eu já sei, ninguém sabe. Só sabe se testasse qualquer coisa. Se eu testasse o lugar só com ivermectina e morresse muito menos gente,
Nós devíamos parar a vacina e dar ivermectina no Brasil todo. Mas a gente nem sabe isso, porque não se fez o teste, não se comparou. As vacinas são todas iguais? Não são. Qual é a melhor vacina? Não se sabe, porque misturou tudo. Então, eu fico um pouco preocupado, porque, no fundo, se a gente dissesse nós somos ignorantes, o resultado final seria melhor. Fazíamos os testes, víamos o que está funcionando e deixava de aplicar o que não funcionava e aplicava. Então, eu lhe pergunto, quem fez mais certo? Fez Portugal, copiou o Brasil, ou fez a Suécia? Se o resultado for a morte percentual de pessoas, a Suécia fez muito melhor, porque morreu metade das pessoas. Metade das pessoas morreram. Agora, isso aqui no Brasil não sai uma linha. Em Portugal foi um grande estardalhaço. No Brasil não sai uma linha. Você questionar a eficácia das vacinas, não sai uma linha, porque aqui virou o mito de que a vacina é Deus. Talvez não seja. Difícil, mas o que é que eu posso dizer? Não posso dizer se Portugal fez certo ou se a Suécia fez certo. Colocou a ciência num lugar que a ciência não merece estar. E outro ponto também que é bem importante. Na ciência, quando a gente já tem tratamentos validados, a gente não pode, quem for pesquisador aqui, que me corrija, a gente não pode usar tratamentos que não são reconhecidos em estudos dessa forma num período tão curto. Um outro ponto que a gente tem é, vários estudos já mostraram que vacinas, com a chegada das vacinas contra a Covid, os adoecimentos diminuíram, mas o mais importante é não só os adoecimentos, mas casos graves e mortes. A gente vem agora num período em que a população que deveria estar sendo vacinada, e aí eu sei de casos pontuais de pessoas idosas que não tomaram seus reforços, que foram para a UTI. Então, a gente tem 3 pontos. Tem essa questão da saúde politizada, tem a questão do limite dos estudos, que quando a gente tem algo comprovado para tratar determinada doença, a gente não pode testar em humanos outras coisas que a gente não tem comprovação. E esse terceiro ponto, tomando os seus reforços, e os estudos mostraram que o adoecimento e as mortes caíram com a vacinação. Mas a questão de que Portugal ou Suécia, eu não tenho essa resposta. São os dois. Não, peraí. É o seguinte, eu boto na minha cabeça, eu não vou ter nada. Depois falei com o Oscar Coutinho. Isso é doidice grande. Ele disse, isso é mais certo que você. Eu não vou ter, mas eu digo isso acreditando nisso. Eu não vou ter nada. Tive Covid, eu com Maria Letícia, ela passou muito mal. Eu não tive um espirro, que na minha cabeça eu não vou ter nada, ainda tenho um componente mental dessa história toda. Eu disse, Oscar, isso é uma doidice grande, Oscar Coutinho. De Paulo, isso está mais certo do que você pensa. Ainda tem mais uns doidos que quem disser, eu não vou ter nada, não tem nada mesmo. Eu cheguei a pensar assim, mas quando eu tive Covid, não tinha vacina na época, eu fui internada. Eu fui internada, passei 8 dias. Não tinha vacina. O amigo da nossa doutora Tereza, doutor Marcos Vilander, está estudando isso. Por que algumas pessoas agravam bastante e outras não? Mas é porque a ciência ela requer tempo. Nos próximos passos, é ter um pouquinho de paciência. Eu acho que uma das coisas que a gente nunca imaginou é que, em vez da gente trabalhar para frente, a gente vive trabalhando para desmentir. Qual é o percentual hoje do teu trabalho que é para
reduzir fake news, literalmente, e, de fato, falar da ciência, do que está sendo discutido daqui para frente? Se a gente for olhar hoje, a gente está até num momento calmo, porque isso aí tem muito a ver com o momento epidemiológico que a gente está vivendo. A gente não está com nenhum surto, né? Se bem aí que tem o hantavírus chegando aí para dar um pouquinho de dor de cabeça, mas ainda está aí no começo. Então, depende muito do cenário epidemiológico que a gente está vivendo. Aparentemente, a gente está num cenário epidemiológico calmo. Então, nesse momento hoje de fake news, eu posso dizer que eu não tenho muitas, mas basta ter alguma coisa que vai levantar dúvida da população, algum vírus novo, algum quadro de adoecimento mais severo, era só fake news, Ju. Então, assim, o cenário hoje não muda muito. Mas quem vai ditar mesmo é o cenário epidemiológico que a gente está vivendo. A gente tem alguma epidemia hoje em voga? Não, mas se tiver, pode ter certeza que ali meu trabalho diário vai ser de combater. Bom, primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu estou muito feliz de estar vendo Cíntia aqui, porque eu a vi há 20 anos atrás. Ela estava iniciando no Jornal do Comércio e teve lá no Hospital Evaldo Cruz para fazer uma matéria sobre a arte da medicina com criança com câncer. E estou revendo ela 20 e tantos anos depois, com essas premiações todas e essa jornalista que se tornou. Sabe? Eu leio toda vez sua coluna. E muitas patologias, às vezes, que você fala, eu desconhecia. E eu vou fazer 47 anos de formado. Né? Essa de quarta-feira mesmo, essa de distorcia? Não, essa eu li tudo. A do microgenes, todas as outras, eu vou, então... A sua coluna é uma coluna que informa com ética e com qualidade. Você não faz na entrevista, e eu acho que isso é muito um mérito seu, ou lucubrações científicas, que fique difícil, não. Você está entrevistando um médico, está falando de uma doença com uma linguagem simples e direta. Como deve ser a comunicação de saúde? Se você está na mídia, se você está no jornal, no WhatsApp, em qualquer situação, tem que ser assim. Se a gente for ver a comunicação de saúde dos ministérios, são coisas absurdas. Distribui panfleto com uma letra desse tamanho que ninguém lê. E a população brasileira não está entendendo nem o que se faz. Era muito mais simples fitagem, fazer cartoon, fazer cordel, literatura de cordel, poesia, explicando as doenças nas comunidades, levando ao teatro. Isso é comunicação de saúde, coisa que está faltando muito, inclusive nas nossas faculdades. Eu sou professor da Faculdade de Ciência Médica há 43 anos, minha vida é acadêmica ali, continuo dentro da vida acadêmica, e o que precisa é que o aluno aprenda a fazer comunicação na saúde. Na saúde começa quando o médico vai falar para a mãe ou vai falar para o paciente. Isso é comunicação de saúde. Às vezes o médico não está nem preparado, é ele que vai dizer que o filho faleceu daquela mãe. Ele manda a enfermeira, manda assistente social e ele não se comunica. Então, comunicação de saúde fazendo um processo muito ruim, quando também tecnologia é de ponta que se chama. A Covid, de uma certa forma, mostrou que tecnologia de ponta na saúde é importantíssima, mas que as místicas também. Eu lembro que eu fui, um tio meu, eu internei na UTI, e fui pedir que deixasse levar um rádio para ele ficar escutando música. Isso alguns anos atrás. Não me deixaram, porque disseram que o rádio é que ia contaminar a UTI. Quem ia contaminar era o sapato do médico, que ele entrou dentro da UTI com o sapato e não mudou o sapato. Ele nem lavou a mão, já entra dentro da UTI. Mas a Covid mostrou a necessidade da base humanística dentro da comunicação. Quando se permitiu o quê? Que o celular entrasse para fazer comunicação com os seus filhos, ou até os pacientes ver seus cachorrinhos que deixou dentro de casa. Isso é comunicação de saúde de uma maneira geral. Quando você falou algumas coisas assim, eu lembro, alguns anos atrás, segunda-feira de manhã, e a gente comentava, você viu o Fantástico ontem à noite? Tu lesse a revista Veja, porque
a Veja e o Fantástico traziam notícia de saúde e que você, às vezes, não tinha conhecimento. Quando chegava na segunda-feira, os pacientes já estavam lá dizendo, não, mas saiu no Fantástico, saiu na Veja. Sexta-feira eu tive um caso que me mostrou isso. Uma paciente chegou e disse, eu vim aqui prescrever o remédio para quem vai... Eu digo, como assim? Não, eu vou passar 30 dias no Tibete, e diz que é o local mais alto de lá. E eu queria que você me passasse um remédio que eu não tenha o mal que a gente chama da altitude. Eu digo, olha, eu desconheço esse remédio. Não é um remédio para labirintite, para enjoo, para dor de cabeça. Ela disse, não, existe um remédio específico, o senhor não sabe, não. Eu digo, não, não sei. Aí ele disse, mas como é que você soube disso? Não, porque a guia turística da China mandou avisar a guia turística daqui do Brasil, que passou para a guia de turista aqui de Pernambuco, que tem um remédio que se toma e tal. Eu digo, eu desconheço. Mas não é possível, doutor Paulo. Eu digo, eu desconheço. Agora eu vou procurar saber. Eu vou falar na universidade e saber. Nenhum médico e professor que eu conversei nesse final de semana sabia disso. Aí o que é que ela me diz? Olha, doutor, minha colega foi no site, encontrou GBT, etc., a vida aí e tal, e está aqui, e o remédio, a droga é essa. Quando eu vou ver, é um remédio popularmente chamado Diamox, que se usava há 20, 30 anos atrás para hipertensão arterial, e já não se usa mais. Mas no finalzinho está lá na bula, dizendo que melhora enjoo, dor de cabeça e tudo. Quer dizer, e é importante analisar de uma maneira geral. E finalizando a colocação que Zé Paulo comentou, eu trabalhei 25 anos com AIDS, doença infecciosa no correio picanço. E tem pacientes HIV positivo que nunca tiveram nada. E outros que faleceram. Eu tenho parentes próximos que morreram de Covid. E outros tiveram Covid, como meu filho, meu neto, minha nora, e não tiveram nada. E outros foram internados com minha irmã, que é médica, dentro de uma UTI durante 20 dias. Não se sabe muito por que determinadas doenças. Porque o paciente tem tuberculose e a esposa dele não tem tuberculose, não tem nada. Né? Mas um prazer imenso revê-la 20 anos depois. Obrigado, Paulo. Eu gostei muito de revê-lo aqui. E eu queria só tocar num ponto que o senhor colocou dessa questão de a gente saber comunicar, né? Quando a gente vai olhar para o SUS, né, para a saúde mesmo que chega para a população, e quando o senhor colocou de dengue aqui de forma sazonal. E o que a gente vê de comunicação é 80% dos criadouros do mosquito estão nas residências, estão em casa. E o que é que isso, por trás disso, tem? Culpa a população. Mas a população acumula água porque quer? Não, é porque não tem água em casa. Então, assim, são coisas da comunicação em saúde que a gente precisa, né, quando a gente vai falar, né, de SUS, a gente precisa ter muito, né, esse cuidado. Então, obrigada por ter isso quando falou dessas comunicações de órgãos governamentais. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar na Academia Pernambucana de Letras. Eu sou escritor também, tenho 2 livros editados e indo para o terceiro, e tenho o maior respeito pelos acadêmicos desta casa. Eu gostaria de, como médico também que sou, apesar de que fui talvez seu aluno, que eu tenho 55, acho que não foi, eu tenho 55 anos de médico, sou um cirurgião geral, e tem uns aspectos muito interessantes. O doutor Zé Paulo sabe que não é só dizer eu não vou ter, ele precisa ter imunidade para ele conviver com uma doença sem tomar remédio nenhum e não ter. O meu exemplo,
Minha mulher teve 3 vezes Covid. Eu cuidei dela todas as 3 vezes. Eu mandei no espelho. Meus filhos deixaram de me visitar com medo de eu estar doente e de que eu poderia passar. Então, existe uma força dentro de cada organismo, e quem é médico vai saber, que é resistir às suas doenças. Existiam hospitais aqui e no Brasil que tratavam de lepra. Lepra era muito infecciosa na época, e tinha médicos, tinha pessoas de enfermagem que trabalhavam até sem máscara, nunca tiveram uma lesão de pele, porque ela desenvolveu a sua imunidade, a sua resistência. Então, não é só remédio que cura, é o próprio corpo que se cura também. Eu só esqueci, doutor Paulo, de dizer, eu não vou ter, mas eu não tive. Fica meus agradecimentos mais uma vez, e até porque funciona. E eu tenho certeza disso. Eu só esqueci de dizer que eu não ia ter. Só foi isso que eu quis dizer. Agora, quanto a Cíntia, é minha vizinha. É uma das pessoas que mais admiro e mais respeito pelos dela. E quando eu soube que ela ia ter essa palestra, homenageada essa palestra aqui, eu disse, eu vou. Eu deixei de trabalhar hoje para viver a Cíntia. E fiz... Vai estar no site da academia, foi tudo gravado. Quem quiser acessar, não teve oportunidade de vir, pode acessar. Pois não, eu vou divulgar. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir e espero que eu possa estar contribuindo de uma forma ou de outra. Obrigado.